Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos começar a nossa segunda aula sobre Zangfu. Então, semana passada, a Carmen falou com vocês um pouquinho sobre o fígado, certo? Todas as funções do fígado. E hoje nós vamos falar sobre o seu órgão acoplado, que é a vesícula biliar. Então, lembra, lá no elemento madeira, a gente tem dois órgãos, um yang e um yin. O órgão yin, fígado, e hoje nós vamos falar sobre o órgão yang do elemento madeira, que é a vesícula biliar, certo? Bom, a vesícula, ela é o único órgão que não se relaciona, único órgão yang, que não se relaciona diretamente com alimentos, com bebidas ou seus subprodutos. A gente vai ver que todos os outros órgãos têm yang, tem essa relação, tá? Então, ele se assemelha, né, disse que ele se assemelha a um órgão yin, justamente porque ele armazena um produto refinado, um produto puro, tá? Que é a bile. Então, ó, hoje nós vamos discutir as funções da vesícula biliar, que são armazenar e excretar a bile, controlar a capacidade de tomar decisões, controlar os tendões juntamente com o fígado e a sua relação com a mente, né, com o Shen e os sonhos, tá certo? Vamos destrinchar cada um? Vamos lá. Então, em relação ao armazenamento e excreção da bile. A bile é produzida, assim como essa parte, ela é igualzinha da medicina ocidental, tá bom? Então, a bile é produzida pelo fígado, mas é armazenada e excretada pela vesícula biliar, que é um órgão ali acopladinho a ele fisicamente também, tá bom? A bile, ela foi considerada, né, assim, nos livros antigos sobre medicina chinesa, a essência, eles chamavam de essência central, ou Zongjing, tá? E a bile, ela funciona como, né, a sua formação e o seu armazenamento na vesícula biliar. Então, considera-se que o excesso de Qi do fígado é descarregado na vesícula biliar e é em forma de bile, tá? Então, é dessa forma que a medicina chinesa vê a formação da bile, tá? A bile, então, atua, né, quando ela é excretada, ela faz aquela atuação na digestão, né, nos intestinos, assim como na medicina ocidental, tá bom? E aí, como que se relaciona, assim, o fígado e a vesícula biliar em relação a isso, né? O Qi da vesícula biliar faz parte do livre fluxo do Qi do fígado. Lembra que a Carmen falou semana passada sobre isso, do livre fluxo do Qi do fígado? Então, o Qi da vesícula facilita o livre fluxo do Qi do fígado, facilitando, então, a ascensão desse Qi e colaborando, inclusive, na interação do Qi do fígado com o estômago e o baço. Estão lembradas? Ao mesmo tempo, ao contrário, o livre fluxo do Qi do fígado é que facilita a excreção da bile. Então, quando o Qi do fígado está lá, passando livremente pelos canais, é quando vai ter a excreção da bile aí em locais determinados, né, que é ali nos intestinos, tá bom? Lá no momento da digestão, no momento apropriado da digestão, tá? E, ao mesmo tempo, essa vesícula biliar que armazena a bile é que facilita o livre fluxo do Qi do fígado, tá bom? Então, na verdade, eles são interdependentes, tá? Ainda mantendo um pouquinho essa função junto com o fígado, mas passando para aquela segunda função, que é o controle da tomada de decisões, a gente aprendeu na semana passada que o fígado ele tem relação com o planejamento de vida, lembra? Então, a vesícula biliar, juntamente com isso, ela tem uma relação com a tomada de decisão, de acordo com o planejamento feito. Então, andam ali, ó, juntinhos, tá? Então, até se fala que por conta disso, né, dele controlar essa tomada de decisão, né, ele, inclusive, quando ele está em bom funcionamento, ele ajuda a controlar a tomada de decisão, inclusive, dos outros órgãos do nosso corpo. Legal, né? Ele fala que ele pode, inclusive, ser usado para potencializar
a função dos outros órgãos. Então, na acupuntura, é muito comum utilizar o ponto VB40, que é do canal da vesícula biliar, para potencializar a combinação de outros pontos que a gente faz, né? Então, ele fala que ele motiva, ele faz essa parte da motivação do funcionamento dos outros órgãos, tá bom? Ainda sobre isso, a tomada de decisão também ela tem muito a ver com o Shen, né? Então, além da tomada de decisão, a vesícula biliar ela também é responsável pela coragem e iniciativa, tá? Então, como que funciona isso? A vesícula biliar ela fornece coragem e capacidade de decisão para o Shen, a mente, lembra? E o Shen, a mente, ela é governada por quem? Pelo coração, né? Lembra que fígado e vesícula biliar, ou seja, madeira, é mãe do fogo, né? Que um dos órgãos do fogo é o coração. Então, a gente está falando aqui de uma relação entre mãe e filho, tá bom? Ao mesmo tempo, então, que a vesícula biliar, ela envia, né, ela propicia essa coragem e essa tomada de decisão para o Shen, né, o coração também traz clareza e integração de todas as informações dos outros órgãos para essa tomada de decisão, para evitar, por exemplo, uma imprudência. Então, quando a vesícula biliar ou o fígado eles estão muito exacerbados, né, num funcionamento exagerado, muitas vezes, pensando nisso na tomada de decisão, a gente acaba tomando a decisão imprudentemente, sem pensar nas consequências, sem pensar, sem colocar no planejamento certinho que a gente tinha. E essa função, dessa modulação, né, quem faz é o coração, tá? Através do Shen, né, que faz essa modulação. Não, esse aqui tá certo, então um modula o outro, né? E a gente consegue ver essa inter-relação aí entre mãe e filho, certo? Tanto mãe, né, madeira ali, em relação ao filho fogo, e ao contrário também, né? Então, o equilíbrio é sempre importante nesse sentido. E aí, se a gente tem uma deficiência, vamos pensar nisso, que eu falei, quando a vesícula biliar está no funcionamento exagerado, então a gente tem essa questão da imprudência, certo? Que é quando o coração não consegue modular direitinho, o Shen não consegue modular direitinho essa função da vesícula. E se a vesícula está em deficiência? Uma das coisas que pode causar é a indecisão, né? O excesso de timidez, o desencorajamento numa diversidade pequena, né? Então, isso tudo pode ser levado a uma deficiência de fígado e de vesícula. Lembrando que os dois estão ali sempre relacionados. Então, a gente não consegue só pensar na vesícula sem pensar no fígado e nem no fígado sem pensar na vesícula, tá bom? Só para lembrar, gente, na semana passada, a Carmen até falou, né, do planejamento de vida, mas também falamos de decisão, né? Porque existem vários órgãos relacionados a todos esses processos. Então, por exemplo, no processo de decisão, além do fígado, da vesícula e do coração, que a gente já citou, a gente também tem o intestino delgado e os rins atuando, né? Só que de outras formas. Quando a gente estudar esses outros órgãos, a gente depois vai fazer aquele compilado, daí a gente consegue entender melhor qual que é o papel de cada órgão nesse processo. Mas um dos principais, certo, é a vesícula biliar. Por isso que ele fala que um dos sentimentos, né, da vesícula biliar é a indecisão, tá? Que, aliás, até se fala que é o único órgão yang que tem um sentimento. A gente vai ver que todos os sentimentos eles são relacionados aos órgãos yin, tá bom? Mas esse se considera o único órgão yang que tem um sentimento, que é a da indecisão. Mas é justamente isso, porque ele é um dos principais atores nesse processo de decisão, apesar de vários outros órgãos participarem também, tá bom? Bom, eu falei também que a gente tem uma participação nos sonhos. Lembra semana passada? A atuação do fígado em relação à qualidade do sono, em relação aos sonhos, né? A gente precisa ter assistido a aula passada para assistir essa, hein, gente? Porque elas são complementares, tá? E fígado é um órgão com muitas funções, né? Foi uma aula bastante extensa, tá bom? Então, assim como o fígado,
O seu acoplado, a vesícula biliar, ela influencia na qualidade e na duração do sono. Então, considera-se que quem tem deficiência de vesícula biliar pode acordar nas primeiras horas ali da manhã e não conseguir mais pegar no sono, tá? É uma das características. E aí, em relação aos sonhos, né, que eu citei, tem aqueles sonhos com lutas, com provações, que tem tudo a ver em relação à decisão, né? A necessidade de se tomar uma decisão, da iniciativa, da coragem, que está tudo relacionado aí à vesícula biliar, tá? Bom, voltando um pouquinho então em relação à relação fígado-vesícula, só para a gente fazer aquele resumão, né? Então, o Qi da vesícula biliar é o que consegue favorecer, né, a livre circulação do Qi do fígado, certo? E a livre circulação do Qi do fígado é o que faz conseguir excretar corretamente, no momento correto, a bile. Lembra? O funcionamento ideal do fígado produz a bile, que é armazenada e excretada ali pela vesícula biliar. Então, se um não está funcionando, o outro também não vai estar. E, inclusive, por isso que a vesícula biliar também, né, o mau funcionamento só da vesícula, por exemplo, também vai influenciar no Qi do baço, no estômago, em todo o funcionamento deles, né? Porque tá todo mundo relacionado, todo mundo junto, tá certo? Bom, gente, a aula de vesícula biliar é bem curtinha. Vocês vão ver que os órgãos Yin, né, eles têm muito mais funções, eles são aulas mais extensas, né? E aí o do seu acoplado tem um pouquinho menos de funções, porque quase todas elas são relacionadas ao Yin, tá bom? O vesícula biliar não deixa de ser assim também, tá certo? Não deixa de acessar o nosso blog para ler a parte teórica, ela está muito mais completa, né? A aula que a gente dá aqui para vocês, a gente tenta resumir aquilo que vai estar na aula teórica, mas ali vai estar bem mais detalhadinho, que é para vocês entenderem direito essa relação entre os dois, tá bom? E entre os outros órgãos também, tá certo? Inscreva-se no nosso canal, inscreva-se nas nossas redes sociais, tá legal? E até a próxima aula. Tchau, tchau!